todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nunca vi ninguém morrer de overdose de conhecimento, mas já vi muita gente morrer de falta de conhecimento. Pod People, uma jornada que apenas começou. Olha, eu tô suando. Cê, de novo! Eu já vou chamar logo Nani People. Vá! Quando tem a motivação, quando tem a paixão, quando tem a dedicação, cara, qualquer hora é hora, né? O podcast nasceu com esse intuito, de ser um cantinho da gente, onde a gente receberia as pessoas que a gente quer interagir, quer trocar, quer dividir. Através do conhecimento, a gente vai poder realmente revolucionar a história da humanidade. Muito obrigada e até o próximo Pod People. Boa noite! Gente, eu sempre quando vejo uma plateia cheia, eu falo, meu Deus, o que eles veem em mim? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Queridos, hoje a noite é de pura felicidade. E felicidade não é só alegria, felicidade é construção. É uma estrada que a gente vai percorrendo. A minha estrada foi longa, eu estou com quase 60 anos, mas eu acho que ela vai esticar muito mais, mas muito mais. Porque, para a gente ser feliz, a gente tem que ter sentido e propósito na vida, dar sentido, fazer com que o universo fique maravilhado de ver que a gente não desperdiçou o que ele nos deu. E compartilhar esse sentido da vida com o máximo de pessoas, aí sim a glória da vida. Felicidade é uma palavra que tem origem de félix, do latim, que significa frutífero. Então, a gente já sabe que felicidade é uma coisa que não pode ser sozinho. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, nenhum de nós. Felicidade é caminho percorrido junto. É por isso que hoje, para começar, eu vou ter aqui convidadas maravilhosas que vão dividir a noite com a gente, pessoas com as quais eu aprendi muito. Mas, para começar, eu queria chamar aqui, para ficar comigo, para interagir com vocês, o meu Louro José, o meu Paquito e o meu Casca de Bala. Mas, antes de tudo, ele é o meu amigo. Com vocês, o meu amigo Erasmo Alex Rocha. Gente, é tão bom. É assim, as pessoas... Vamos sentar, Alex? Vamos lembrar do tempo, sabe de quê? Do Mentes em Pauta. Mentes em Pauta. Alguém lembra do Mentes em Pauta? E o Dedinho de Prosa? Muito bem. O Dedinho de Prosa surgiu num momento de muita dor em todo mundo. E a gente já tinha o Mentes em Pauta. E, num primeiro momento, eu fiquei muito triste, né? Quer dizer, todos nós ficamos. Ele está falando da pandemia, tá, gente? E eu liguei para a Bia e falei assim, acho que eu nunca mais vou te ver. Porque ela morava na Gávea
e eu morava na Barra. Então tinha o túnel e eu achava, agora a gente não vai conseguir mais se Não, porque ver. ele viu uma matéria na televisão Foi verdade. dizendo assim, 1 milhão de pessoas vão morrer nas comunidades. Ele me ligou, mudo, e falou assim, eu estou chorando porque eu acho que a gente nunca mais vai se ver. Eu falei, meu filho, para com isso. Então, façamos uma coisa, criemos um dedinho de prosa, você da sua casa, aí na Barra, eu aqui na Gávea. Foi assim que nasceu o dedinho de prosa. Verdade. Mas a gente vai lembrar aqui um pouquinho, eu e Alex nos conhecemos naquelas situações improváveis, naquelas situações profissionais, e eu me lembro que eu olhei para ele, gostei dele, gostei do conteúdo dele, falei, você topa trabalhar comigo? Assim, na lata. Tinha Eu, visto como ele um bom pela primeira TDAH, vez. porque é bom informar para vocês, tá? Aqui é tudo com coração. E TDAH troca as palavras. Num dia como hoje, que a gente está com tanta emoção aqui, eu É e a verdade. Bia, e aí o casca de bala, junto com a minha casca de bala, um vai ajudando o outro para a gente não tropeçar, né? Então, na minha impulsividade, eu disse um sim. E eu perguntei, você tem certeza que você quer trabalhar comigo? Você está preparado? E ele, sim. Eu falei, tão louco quanto eu, então venha trabalhar comigo. Eu só não esperava que eu ia ter o maior amadurecimento da minha vida. Eu tenho 2 mães. Uma que está na plateia e a Bia. Porque ela sempre me ajudou. E, mais do que nunca hoje, eu não posso deixar de falar que o profissional que eu sou tem muito dela. Muito obrigado. Ele é modesto. Meu querido, você se lembra quando a gente fez um evento em BH? Lembro, Bia. Isso tem 2 anos? Tem 2 anos. Isso. A gente foi convidado para fazer o lançamento... Lançamento não, um evento do evento Mentes Perigosas. sobre Mentes Perigosas. E sempre que ela me chama, eu embarco, né? Para onde for, eu estou indo. E aí, logo no primeiro dia, no primeiro momento ali, a Bia olhou para mim e falou assim, vai dar ruim. Eu falei, não, Bia, está tudo tão bonito, o palco está tão bonito, vai dar ruim. E aí veio uma moça, que eu lembro como hoje, assim, branquinha, com... Cabelo ruivo. Cabelo ruivo, estava com um casaco vermelho, falou assim, o que você precisar, eu estou aqui. Eu falei, quem é você? Sou uma convidada. Uma convidada, tá, gente? E essa pessoa é a Michele. E, de repente, veio outro branquinho atrás dela, não ruivo, mas cabelo pretinho, e aí falou assim, olha, do jeito que está, a nossa transmissão cai e nada vai acontecer, os sistemas de computadores não estão funcionando. Eu olhei e falei, quem é você? Ele falou, um convidado. Só isso que eles falavam. Mas aí eu falei, e vocês dois, por que vocês estão aqui? Porque a gente gosta do seu trabalho. E eram casados. E esses meninos tinham 26 anos, gente. Acabou o evento, eles salvaram o evento de uma tragédia, e logo depois eles perguntaram que gostariam de fazer algum trabalho comigo. Como eu não gosto de apostar pouco, eu falei, esses garotos são bons, mas muito bons, porque eles salvou o caos. Mas tem uma coisa. A gente fez a reunião após um evento para avaliar como esse evento foi. E a Bia, em algum momento, colocou assim, chama aquele casal de BH, que eu quero que eles participem da reunião. Porque eles já sinalizaram para a gente coisas que estariam dando errado. E eles tiveram a ousadia de topar a reunião com a equipe anterior. E aí, claro que na reunião, eu não fui delicada, porque a sucessão de erros foi enorme, e aí eu falei assim, como é que vocês fariam? E eles responderam. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. A Bia, ela, dentro de todo o lado especial que ela tem, você pode trazer ouro em pó e quebrar um vaso com esse ouro em pó, que ela vai falar, limpa, e a gente começa tudo de novo. Mas quem trabalha com a Bia, quem conhece a Bia, ela tem 2 coisas muito especiais. Valorizar os funcionários dela
e o trabalho dela. E aí, quando mexe nesse lugar, no sagrado dela, que é o trabalho, aí vocês não conhecem. Só eu, Michele e Gabriel conhecemos. Eles nem tanto, né? Os outros, não a sim. gente. E eu só sei que esses meninos falam, queremos trabalhar com você. Tá bom, então vamos abrir um podcast. Aí eles falaram, mas a gente não entende nada de podcast. Eu falei, nem eu. Nem eu. Mas esse menino, chamado Gabriel, ele simplesmente foi estudar tudo. E em 6 meses, a gente estreava o Pipinho. Nunca fez comunicação, nunca trabalhou com uma câmera. E tudo foi feito. E no dia 30 de maio do ano passado, nós começamos a jornada do Pod People. Um lugar para a gente discutir tudo sobre reflexão, risadas, emoções. E a gente fez. E aí eu saí ligando para todo mundo, convidando, quase todo mundo respondeu, mas teve uma convidada que respondeu assim, Aninha, eu vou, mas eu tenho uma condição. Falei, pois não, qual é a condição? Que eu seja a primeira. Falei, olha, eu acho que não é um bom negócio, porque a gente não está sabendo nada. E sabendo quem era a convidada, eu rapidamente falei, nesse primeiro episódio, eu prefiro ficar nos bastidores, cuidando do café com leite dela. Pois é, gente, essa convidada, uma querida amiga, Suzana Vieira, que chegou lá, e vocês não têm noção, ela fiscalizou iluminação, câmera por câmera, olhou, fiscalizou tudo, olhou para mim, Aninha, tá lindo, tá tudo maravilhoso, mas você não fez isso aqui. Quem fez isso aqui? Falei, Gabriel. Contei para o Gabriel. Ela falou, menino, isso é coisa de cinema. E aí ela falou, pode tocar em frente, vamos gravar, porque vai ser sucesso. Então, Suzaninha, você não está aqui hoje, mas o meu beijo, meu amor, porque foi uma honra para o Pod People ter você como primeira entrevistada. Beijo, minha querida Suzana. Mas, vamos lá, eu prometi Vamos que a lá. gente ia ter interatividade. Gente, hoje, quando a gente recebeu esse convite do Frederico, ele colocou, eu quero interação com a plateia. Afinal, gente, é o primeiro podcast do Pod People que a gente está fazendo Pode deixar que eu ao pego. vivo, né? Vocês são os primeiros. Pode passar os anos que forem, mas só que tem que vocês estavam aqui. Vocês podem dizer como se fez todo mundo TDAH, Tá vendo, é assim né? mesmo. Vai tá? caindo, vai levantando. Não, e misturou. E Agora misturou o meu com o dele. Ah, é verdade. Misturou tudo. Agora tá uma Verdade. beleza. Agora tá uma beleza. Mas deixa, tem que ser Tem muita assim. história. Tem que ser assim. Aproveitando, enquanto eu arrumo isso daqui, Mas agora, Alexia agora, gente, se transforma em Não. Alexia. tem uma história. Enquanto eu arrumo aqui o meu e o dela, rapidamente a Michele. Olha aqui, ó, gente, ó, essa é a Ô, Michele. Mi, olha aqui, gente. Enquanto ela arruma aqui rapidamente, Michele, aqui, ó, tem mais aqui. Ô, não. Michele, tá mais enrolado. Ela também, né? Tá bem mais enrolado, Tudo Mi. TDAH. Gente, olha só, todo mundo sempre quer perguntar algumas coisas pra gente. Então eu quero propor. Antes de começar, né? Então vamos Eu quero lá. propor uma coisa aqui. A gente tem uma história que a gente separou para contar para vocês, porque depois eu não sei o que eu vou fazer. Não, claro que não. Você já sei. sabe. Não, mas eu. O que a sim. gente prometeu? Sim. Interação com vocês. Direta. Então, hoje, gente, além de ser meu casca de bala, ele hoje vai ser o meu Wi-Fi, o meu cabo de fibra ótica, que vai estar aí na plateia com vocês. Eu vou para aí daqui a pouco. Que vocês possam fazer as perguntas, interagir com os convidados, porque a gente realmente fez esse espetáculo para vocês. Mas eu sei que costumo vocês dizer- querem perguntar uma coisa. Se a gente é casado. Somos. Sim. Só profissionalmente, tá, gente? Nosso casamento é de ofício. Fora disso, somos amigos, irmãos, por uma parceria que certamente não terá fim. Sabe por quê? Porque Porque não amizade tem
Sexo. Sexo. Ninguém cobra, né? Não tem cobrança. Não tem cobrança, não tem apego. Alex, desce lá que agora a gente vai interagir. Tá bom. Ô, Bia, Vamos lá. e eu vou ser o que seu? Você vai ser meu Wi-Fi, você vai ser minha Alexia. Gente, não tem Alexia que interage? Então, eu tô dando para vocês o meu Alex para ser a Alexia de vocês. Então, vamos lá, Boa Alex, vamos noite! começar. Tudo bem? Posso interagir com vocês? Então, vamos lá. Qual o seu nome? Niala. Niala, você está vindo da onde? Eu moro aqui no Rio mesmo. Do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para Niala. Niala, claro. E eu gostaria de saber com você o que mais impactou em você no Pod People até hoje. Eu gosto muito da forma como você se coloca, Ana Beatriz, sem aquele tom professoral. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu acho que você passa o seu conhecimento com muita humildade. Eu acho isso fascinante. Então, eu acho que o só sei que nada sei, né? Tá nas suas entrelinhas. Isso é bárbaro. Fantástico. Muito obrigada. E o que obrigada. Você, em 2 palavras, espera dessa noite de hoje? Conhecimento e prazer. Nossa, eu tenho certeza que isso você vai ter. Você vai ter. Você vai ter. Qual o próximo? Tudo bem? Tem gente se Qual escondendo. o seu nome? Maiara, Maiara, você veio da onde? Copacabana. Ah, pertinho. Copacabana, bem pertinho, né, Bia? Pois é. Princesinha do mar. E eu faço a mesma pergunta para você. O que mais já te impactou no Pod People? Eu gostaria de ratificar, né, a palavra das colegas. Eu acho que a linguagem acessível faz com que a gente fique muito próximo, assim, e que o conhecimento seja facilitado, né, a absorção, assim. E as ideias simples também. Eu acho que facilitam no dia a dia, sem tanta elaboração. E o que você espera dessa noite? Bom, eu acho que vai ser uma noite histórica, né? E, enfim, conhecimento também e felicidade. Uma palavra que a gente já falou muito, inclusive, hoje. Gente, eu tenho certeza Perfeito. que vai ser uma noite realmente de muitas emoções. Eu vou fazer mais uma, tá, Bia? Por favor. Agora eu vou lá atrás para Isso prestigiar mesmo, a gente prometeu o interação. pessoal Olha, se daqui tiver fobia de social, se trás. esconde agora. É a hora. Que ele não vai achar ninguém, é só se abaixar. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Rubens, Rubens, você está vindo da onde? Ilha do Governador. Gente, tem mais gente da Ilha do Governador aqui? Maravilha, muito Gente, obrigada. olha, bastante gente. Caravana da Ilha do Governador. Muito obrigada. Tem gente de Niterói? Tem! Aê! Que maravilha! Rubens, o que o Pod People impactou a sua vida? A forma simples com que trata cada assunto que realmente causa impacto na gente. A forma como é conduzido cada diálogo, as entrevistas, sem forçar, é bem mais divertido de assistir. Eu passo horas assistindo. Prefiro emendar um episódio ao outro, ficar assistindo direto. Então, isso traz um impacto positivo pelo fator de que a gente se sente realmente incluído, mesmo estando do outro lado da tela. Que maravilha! E o que você espera dessa noite? Além da sabedoria, que é bem, é bem impactante mesmo, eu espero me divertir bastante. Tenho certeza. Bia, além de diversão, muita felicidade. Eu jogo para você aí. Com certeza. Quando a gente fala de felicidade, a gente lembra do pipinho. Gente, olha só. Olha o símbolo do Pod People. É um cérebro feliz, de bem com a vida, inclusivo. Meu filho nasceu e eu eduquei. Não deixo ver televisão. Não deixo. Sou autoritária. Eu não deixo ele ficar de papinho. Ele só tem um objetivo na vida: botar o headphone e ouvir os melhores conteúdos que todos os nossos convidados que passaram no nosso podcast trouxeram.
E Pipinho se empolgou, porque ele está ficando meio superdotado. Quando acaba o episódio, ele já fala: mamãe, quero mais, mamãe, quero mais, mamãe, quero mais. Eu falei: calma, menino. Não, mamãe, eu quero todo dia. Não, não precisa. Tá? E esse Pipinho, dessa forma, da forma de felicidade, mostrou para a gente que felicidade é algo bem complexo. Mas eu vou fazer um resuminho, porque eu não podia deixar de ter uma aulinha, né, gente? Gravem um pouquinho da aulinha que eu vou dar agora. Gente, hoje é uma noite de conteúdo, hein? Muito rapidinho, porque vocês vão, com esse conhecimento que eu vou dar agora, rapidamente, vão competir por premiações, tá bom? Mais então, tarde. Prestem bastante atenção. Felicidade é uma trajetória, felicidade não se faz sozinho, mas felicidade no cérebro, e aí a gente está falando de Pipinho, tem a ver com neurônios. Neurônios que o tempo inteiro estão fazendo tudo o que a gente faz. Por exemplo, nesse exato momento, milhares de neurônios estão fazendo com que eu respire, com que meu coração bata, com que o xixi que vai ser feito seja preparado. Fazem tudo. Mas, para fazer isso tudo, eles precisam de neurotransmissores, que a gente vai chamar hoje aqui de NT, para ficar mais fácil. Neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias, são combustíveis que os neurônios usam para poder fazer tudo. Pensar, agir, refletir, ter sentimentos, emoções, tudo que ocorre. E aí eu vou fazer uma coisinha com vocês. Vamos falar dos principais neurotransmissores do cérebro. Temos aí, Mi? Momento aula. Gravem isso, hein, gente? Olha só, eu vou falar de 7 neurotransmissores. Gravem, tá? Se vocês saírem daqui hoje sabendo 5, eu já estou super feliz. Então, dopamina. Dopamina é a substância do tesão, do prazer, do foco, da motivação, o que nos move. Próximo. Adrenalina. Adrenalina salva a gente dos perigos. É aquilo que faz a gente reagir a alguma coisa mesmo antes da gente perceber. Por exemplo, bota uma mão quente numa coisa quente. Você acha que a gente pensa: isso aqui está super quentinho, vou tirar minha mão. Não, botou, saiu. Por quê? Porque a adrenalina rapidamente nos defende. Então, é uma substância onde a gente tem que, para sobrevivência, para tirar a gente do perigo. A serotonina, que todo mundo fala tanto. A serotonina, se a gente puder resumir, é bem-estar, mas é pensamento. Todas as pessoas que têm bons pensamentos têm boa serotonina. Todas as pessoas que têm péssimos pensamentos e recorrentes, está faltando serotonina. Tá? Então, já foram 3. Próximo. Noradrenalina. Noradrenalina tem muito a ver, quem foi ver Divertidamente, ira, raiva. Toda vez que a gente tem raiva, sobe, descarrega a noradrenalina e a gente fica como? Vermelho. A gente fica irado. Próximo. GABA. GABA é o nosso calmante. Para que vocês ficam tomando tarja preta se a gente tem GABA, que é o calmante natural do cérebro? Pois é, GABA dá paz. É aquela paz que a gente só encontra em alguns momentos e no silêncio que a gente não faz no mundo de hoje. Próximo, endorfina. Endorfina é uma sensação de prazer, mas diferente da dopamina. A endorfina é um prazer que vai sendo conquistado, vai sendo treinado. Então, ou um grande atleta, ou então alguém que apresente para a gente sempre muitas coisas boas, e sempre. Por exemplo, quando vocês falaram aqui de endorfina, quando falaram aqui de Nani, todo mundo... Nani desperta endorfina da gente há muito, muito tempo. É uma mulher politalentosa. É uma pessoa que não dá nem para descrever, gente. O Pod People me deu a honra de poder conhecer Nani People. Vocês não têm noção que ser humano é esse. Eu atesto que é um raro ser humano. Próximo, e tem ocitocina. Ocitocina, gente, essa sim é a substância do amor, da cola afetiva. É o que faz com que a gente se vincule ao outro, queira cuidar do outro, proteger o outro, dar colo e proteção. Isso sim é ocitocina. É o que a mãe
sente por seu filho. Você já notou que quando nasce um neném, o que acontece? 15 dias, a mãe fala assim, por que eu pari? Porque é uma máquina de fazer xixi, cocô e golfar. E chorar, não é isso? Mas aí você vai, aquela coisa, dá de mamar, põe aconchegadinho. 15 dias depois, ela não sabe mais viver sem ele. Esse contato, pele a pele, é que faz a ocitocina. É que faz o link do afeto, o link do amor. Então, vocês entenderam. Mãe não é louca, não, gente. É só uma questão. E outra coisa, quer que pai também faça isso? Deixa pai botar na barriguinha. Chega do trabalho, bota ele lá. Manda o homem tomar banho primeiro, né, gente? E não faça isso dia de jogo, porque eles podem levantar e a criança vai também. Vai mesmo, isso já aconteceu. Então, a ocitocina é essa liga que precisa do contato. E próximo, acabou? Vamos lá. Já sabemos tudo de neurotransmissores. Para a gente ser feliz, gente, todos eles têm que estar em atividade, todos eles têm que dar a sua contribuição. Mas eu posso dizer que as duas convidadas de hoje encheram o nosso cérebro de neurotransmissores e levaram a gente a momentos de muita felicidade. Eu queria chamar, primeiro, essa mulher furacão, tsunami, Nani People. Vamos lá, galera! Bate muitas Quando eu estou palmas. aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra vocês e muitas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que vou contar aqui. Mas eu estou aqui vivendo este momento lindo, olhando pra vocês e as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, não pode vir pra você feliz. Ararara. Se chorei ou se sorri, não pode people, eu vou ser feliz. Oh yeah! Palmas para Nani. Amada! E a gente entra, nem sai direito, entra cantando, fazendo a perturbada. Quanta gente! Maravilhosa. Olha, tudo pagante numa terça-feira. O Rio de Janeiro continua lindo. Então, o senhor ali assustadíssimo, falando, como é que o Ibama liberou pra ela estar aqui hoje? O senhor vê, eu sou dessas, o Ibama libera, o senhor acredita isso? Estou muito feliz de estar aqui, meu amor, você está aqui. Querida, aqui. é um Me sinto prazer. aqui. Prazer é todo meu bem Prazer. mesmo. Você sabe Você que está eu bem tava- desfocado. Quer que põe a cadeira para cá? Por favor. Não, você quer que põe só para cá? Não, é assim mesmo? É assim Pode mesmo? sentar. É? Pode? Pode Então sentar. tá bom, então tá. E agora nós vamos chamar a nossa próxima. outra convidada, que quem não conhece, acho difícil, mas é uma explosão de dopamina. Se é uma coisa que essa mulher sabe ensinar, é sexo. E do bom, porque sexo ruim não presta. Vem pra cá, Kátia Damasceno! Aê! Eu pensei que ia ter um striptease, que ia tirar alguma coisa, amiga. Amor, alô. Pois é. Meninas, vocês...
O microfone, o tá roliço. faltando o Aonde tá o roliço na microfone? Não tá mão aqui, de não. Kátia. Olha logo aqui. ela, Onde- Ana Beatriz. Não, mas eu sabia que ia acontecer. Tinha que Gente, acontecer logo com ela. Onde está, Logo com ela. onde Pode está o microfone? Ô, Kátia, desculpa, eu tive a participação especial sem querer. Olha pra cá. Tem 20 e poucos centímetros, é o meu aqui, serve? Calma, é o meu, toma pra você, meu bem. Olha isso. É a primeira vez que eu dou o meu Cuidado não microfone em pegar. público. Olha lá. Vai, querida. Gente, mas olha, sexo acontece em tudo que é lugar, hein? Chegou o roliço na minha mão, bora. Chegou o roliço. Kátia agora vai ficar calma. Agora eu tô em casa. Agora tá em casa. Meninas, vocês têm noção do furacão que vocês promoveram no Pod People? Olha, no meu caso, assim, quando eu vim fazer o Pod People, quando a senhora me ligou, eu fiquei assim... Senhora, não, pelo amor de Doutora, Deus, gente. Nani! Doutora, imagina. De A jeito gente entende, meu amor, a pessoa estuda para ter um título, a pessoa vai e o título fica. Doutora Ana Beatriz, senhora, por favor. Senhora, doutora, não. Eu falei, você não tem nem roupa. Eu achei que era pegadinha no começo. Pois é, as Falei, pessoas será que é achavam. mesmo? É. Aí eu cheguei e falei assim, olha, você queria que você fosse, porque desde o começo era para eu ter vindo, né, no começo do Pod People, mas a agenda da bailarina é complicada, a gente vai de um lado pro outro. É verdade, não, o IBAMA não libera fácil, é difícil, gente, tá? A gente corre muito. E o pessoal leva pra gente e fala, você viu a Nani? Do nada. O pessoal acha que a gente tá em casa, sei lá, coçando a periquita e o telefone toca. Não, bem, tem que fazer a coisa acontecer. Bom, resumindo, aí eu vim e fiz. É a tua história, doutora, quando a gente faz as coisas na vida, como a vida da gente é assim, você faz por necessidade, por instinto, por, sei lá, obrigação, por vontade, e agora como isso vai ser lido, depende de quem lê. Como diz o nosso querido Boffa, ele fala assim que cada um tem as suas atitudes lidas com os olhos de quem, dependendo de quem lê, e da realidade dos pés onde a pessoa pisa. Porque se para muita gente você é inspiração, para outros eu sou transgressão. Então, depende agora, como a gente fez aquele podcast, fizemos com tanta verdade, eu falei de coisas que eu nunca nem tinha tocado, porque muito fácil a gente se vestir de um personagem, chegar a fazer o que e não contar as nossas feridas que ainda estão expostas. Ali não, eu lambi minhas feridas, perdi a sua presença, contei de infância, mas eu descobri, acho que por instinto, ser uma pessoa solar na minha vida, até por sobrevivência. E, instintivamente, o humor fez parte disso. Todas as vezes que a vida me deu umas cacetadas, e não são poucas, mas não faço disso minhas mazelas, acho que o humor me salvou. Agora, eu fiquei impressionada com como é que as coisas foram vindo, as respostas, né? No Instagram, no Face, e os cortes que foram tendo, e aí você vai levando um susto de, opa, quanta gente está ouvindo o que eu estou falando. Eu juro mesmo, fiz muito podcast já, fiz podcast até de boca cheia, eu nem falei direito, mas chupei... Tem de podcast que eu primeiro falei, depois eu chupei. Ah, eu sou mamífera. Eu sou mesmo. Olha, eu só tiro pedra no rim. Com a poder de ficção. Mas eu fiquei impressionado. Mas eu vou dar um número, tá? Vocês duas juntas tiveram 11 milhões e meio de visualizações. Uau! Não é pouco. 11 milhões e meio. 11 milhões e meio. Entre cortes, episódio, 11 milhões e meio. Então, estou te falando. Então, estou impressionada de ver como é que a gente fala e como é que é isso. E eu sinto isso quando eu faço espetáculos. Eu viajo mesmo. Acabei de chegar domingo de Recife, fiz espetáculo pelo aeroporto, peguei o voo 11 da noite, 2 da manhã cheguei no Rio e tal. Então, eu viajo muito o Brasil. E aí as pessoas vêm falar. Eu te vi com a doutora Ana Beatriz. Você não sabe como é que você... Aí como é que as pessoas têm necessidade de ouvir alguém falar que é possível, é viável ser feliz. Exatamente. E isso que a gente assusta, né? Como é que Mas a gente vai te lembrar. Tem um vídeo aqui que resume... Eu quero rosa. Meu pai, não, tem que ser azul. Eu quero rosa. Quando eu levanto para dar volta com meus cachorros no quarteirão, eu vou de batom, que a mulher sem batom, a mulher sem destino. Concordo. Você não podia ser pintosa, eu era uma mancha. A senhora não vai se envergonhar de mim. A você eu nunca me envergonhei. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Pense bem como você vai reagir às infrações que esse sistema te dá, porque tudo vale a pena pelo dia 30. O dia do
pagamento, dia 30. Sir Tony Ramos falou Tony isso. Ramos te Primeira deu cena do isso. programa 7 do Gordião, eu gravei um mês vestida de múmia, só enfaixada, só eu mesmo, verdade. Você faz telefonema, você fala sozinha. A pessoa responde do lado, grava outro dia, né? Você fala sozinha, faz um monólogo, né? Aí, primeira cena, Sir Tony Ramos. Aí eu cheguei, o personagem chegava, entrava na trama. Foi passado na véspera de Natal. Cheguei, seu Tony, é um prazer gravar com o senhor. Muito obrigada, estou muito lisonjeada e tal. Porque uma amiga minha, eu não teve que fazer uma ponta na chapelaria da boate. Não, eu fui na casa da protagonista. Eu era amiga da protagonista, no eixo principal. Comecei gravando 3 cenas por semana, cheguei a gravar 27 num dia. Então, meu contrato era de 3 meses, depois de um mês e meio, estendeu, foi até o final da novela. Aí eu falei assim, ele falou, minha filha, seja bem-vinda, a sua presença está sendo muito aguardada aqui, você vai acrescentar muito para a novela. Se eu puder passar algumas coisas com meus poucos anos de profissão, te falo uma coisa. Pense bem como você vai reagir às falcatruas que o sistema vai te impor. E outra coisa, haja o que houver, venha sempre com texto decorado. Isso vai ajudar a vida de muita gente. Aí você olha, tem um formigueiro trabalhando. E haja o que houver, veja como você vai reagir às pressões que esse sistema vai te dar. Porque tudo vale a pena pelo dia 30. Dia do pagamento. Tony Aí a Ramos, gente né? cala a boca, faz o que tem que fazer e chupa. É isso. Essa parte é boa. Kátia, meu amor, você tem noção do impacto que você causou nas pessoas? Não, eu também não sabia desse número aí, não. Para mim foi o dia que eu recebi o convite, foi uma honra muito grande, você sabe disso. A honra foi que vocês receberam e aceitaram. Ter vocês no Pode People Não foi uma honra. aceita o convite desse, gente? Você Acho que ela ficou assustada. Na hora. Achou que ia passar para assessor. Falei, eu vou sim, vou. Quem que eu vou chupar? Já pensei logo. E vai na hora. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada, já era fã, já acompanhava. Eu falei, meu Deus, sabe quando você vê assim a pessoa? Eu acho que a sensação é assim, vocês estão tendo a oportunidade de ver a gente aqui agora. Era a mesma coisa, entendeu? Eu falei, gente, ela existe. Ela e o Alex, eles existem, eles são de verdade, né? Vou lá. Aí fingi costume na hora que eu cheguei, mas eu tava ali como antes? Igual na hora que eu vi Nani aqui, fingindo o costume da porra, mas eu tava aqui, meu Deus, eu vou a Cherolaine empolvorosa, entendeu? E eu fingindo o costume. Rindo aqui, mas eu tava aqui por dentro assim. Mas eu tô ótima, tô tranquila, tô medicada. Gente, era uma emoção. Então, foi uma alegria muito grande. Criou-se uma amizade, verdadeira, tanto contigo quanto com o Alex ali. Fiz meu podcast. Chamei você e Alex para serem nossos padrinhos. E padrinho, é verdade. Muito inspirado em vocês. O podcast ali. da Kátia, gente, é DR Boa. Tá? Pra E o ter primeiro DR Boa. DR pra boa. gente ter DRs boas. Exatamente. Pra você começar, por que uma DR tem que ser Mas ruim? tem né? DR boa? Lógico que tem. Tem! Depois do sexo tem DR Eu boa. já fiz DR boa, mas eu tava de boca cheia, então nem falei. Gente, Quem cala só para consente. complementar aqui rapidamente nessa DR boa, maravilhosa, maravilhoso. eu quero falar para minha plateia maravilhosa, a nossa plateia, que nós estamos sendo filmados, tá? Olha. Esse espetáculo está sendo filmado. Agora que você avisa aí. Só agora. Porque eu só estava esperando vocês chegarem para vocês não Tá. Não ficarem vai tão mudar tímidas. nada. Tá bom, Mas não nada. vai mudar nada, Não tá vai bom? mudar Eu nada. queria só que a Nani falasse de boca cheia de novo, que eu queria prestar atenção no moço ali. Vai, fala, Nani. Ó, Aliás, é isso. Fala de novo, Isso né? eu acho legal, Frederico. Boca cheia. Esse teatro, querida, é o único teatro que tem essa inclusão Peraí, de dá uma- termos acessibilidade para É surdos verdade. mudos. E eu deixo eles enlouquecidos quando eu tenho que falar de boquete. Aí eu tenho que falar às vezes. Eu tenho que falar às vezes de boquete nervoso. Nervoso. Nani, coitado! Porque, como dizia Chico Anísio, é dando que se recebe. Exatamente. E o Chico Anísio fala mais. Um copo d'água e um boquete não se nega A ninguém! Olha a quanta chupeteira. Olha aí. Agora pergunta a forma da água. Puxa a salve, rainha. Ninguém reza. Eu rezo, até de boca cheia. Ai, meu... Kátia! É um show à
parte. Tá vendo? Kátia, a gente tem um videozinho, aqui da sua participação. Vamos lá? Maridão lá, e primeiro mês tchan, segundo mês tchan, terceiro mês. Até você casar e descobrir que a vida não é bem assim. Kátia, quero dar um... Opa! O nosso relacionamento é um relacionamento a 3. E eu pegando uma faca aqui, falei, vou assassinar ele. A mãe. Quem transa bem, não enche o saco de ninguém. A mão termina aqui, amiga. E a mulher não usa. Não tô com vontade. Aí eu, oi? Nossa, como você é gostosa. O que foi isso? Eu assustei também. Falei, o que foi isso, o quê? Mas eu mostrei pra vida que eu fiz do meu jeito. Tá aí. 8 milhões. Tá aí. Tá 8 aí. milhões. O meu mostrou quanto tinha? Exatamente. Quanto tinha no meu? 6, 5? Foi mostrado. 4? 4, Tá exatamente. vendo? 4 de 4 é mais gostoso. Não, amiga. mas também, olha só. É que eu fiz de 4 vezes. Aquela ali só fala de Cherolaine. Cherolaine. Brad Ai, Pinto. Cherolaine eu já sei. Rola. Rola dura. Mole. Gente, eu quero ele na vida. Vocês escutem a gente olhando pra ele, porque é outro espetáculo. É um show à parte ali, ó. Bia, Olha, vocês devem estar sentindo exatamente que tá faltando uma convidada. Anaí. Gente, a Anaí, sábado, teve que ser internada. Teve uma dor atípica. Foi internada. Ligou e falou assim, Ana, eu não faço cirurgia, eu não fico aqui porque eu quero ir no Pode Pipa. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da sua saúde. E aí eu falei, fique aí, a coisa mais importante agora é a sua saúde. Mas a gente não poderia deixar de ter aqui o vídeo da Anaí e depois a gente tem uma surpresinha também. Ela está bem, tá? Ela está super bem, se Deus quiser vai estar com a gente breve, muito breve. Vamos lá? A minha decepção no primeiro casamento foi muito grande. Na lua de mel, o avião levantou voo, decolou, ele olhou para mim e falou assim, me arrependi. Relacionamento saudável é aquele que suscita o que você tem de melhor. A pessoa que está com a gente reflete como a gente se trata. Exato. Parece que se desenvolveu uma ideia de que daqui 5 minutos você vai encontrar alguém melhor. E eu falo, ninguém morre por causa de ninguém. Não. E o primeiro amor tem que ser o próprio. Se você não sabe para onde você vai, você se perde o tempo todo. Verdade. 6.250.153 visualizações. Anaí D'Amico. A gente Então, tem uma faltou a surpresinha. pessoa que ia trazer o equilíbrio aqui O pra equilíbrio, mesa. Aí deixou exato. só eu e Nani Não, aqui. nós somos equilibrados. Aonde, amiga? Aonde? Fazendo um podcast Padre Febre de Melo, ele falou uma Mas coisa... a gente tem emociona. uma surpresa. A gente tem uma surpresa. A Anaí hoje mandou um áudio para todos nós. Pode soltar aí, Ai, Marquinhos? gente, como eu gostaria de estar aí com vocês hoje, viu? Nessa comemoração tão gostosa. 1 ano de Pod People, né? Esse podcast tão legal, tão gostoso, tão interessante. Ana, olha, te desejo cada vez mais sucesso, né? Cada vez mais saúde, né? E falando em saúde, é por isso que eu não estou aí hoje, porque eu tive um probleminha um pouquinho sério, aí realmente eu tenho que me cuidar. Se a gente não para por bem, a vida dá uma parada na gente, né? Então, estou me cuidando muito para poder ficar mais tempo com vocês. Se Deus quiser, não vai faltar oportunidade, Ana, da gente se abraçar, né? Se encontrar e comemorar de uma outra maneira. Viu? Um beijo no coração de todos. E, Ana, sucesso, sucesso, saúde, saúde. Beijo. Minhas amadas, chegamos agora num joguinho. O primeiro joguinho vai ser com elas. Não fiquem com Tu tá inveja, sabendo de que alguma depois coisa? vai Porque ninguém ter... me contou nada aqui também. Não, tem um joguinho aqui, que Tem é joguinho. a ciranda dos neurotransmissores. Tô Vamos lá. nervosa aqui, já. Depois que o Alex Embaralhou entortou sua tudo filha. aqui, embaralhou, Nossa, TDA. né? Então vamos começar. Vamos. Cada uma responde. Ah, tá. O que te dá mais prazer? Estar no palco. Perfeito. Então,
Muita dopamina. O palco Muita, te dá muito. assim, o palco não é só para mim, para todo ator, todo artista. Eu tive o privilégio de fazer os últimos espetáculos da vida de Rogéria. Rogéria teve uma infecção urinária e ela estava com câncer nos rins, na verdade. A gente estava viajando no sul, Itajaí, Florianópolis, e ela já estava no ponto de andar só de sapatilha e andando muito vagarosamente. Mas chegava na boca de cena, ela soltava o cabelo, punha um salto alto e entrava um furacão rasgando em cena. Você não falava que ela estava aquela anciã andando fora de cena. Não tinha noção do que estava acontecendo. Aí, realmente, o palco, ele salva. A arte, ela salva. A arte, ela é remédio. Então, um palco para um artista é o melhor lugar do mundo. Vou fazer agora, ano que vem, 60 anos de idade, 50 anos que eu estou no palco, comecei com 10 anos, não desci mais, e 40 anos em São Paulo. Então, acho que o palco para a gente, qualquer palco, viu, gente? Seja de circo, de restaurante, de teatro, o palco é o melhor lugar do ator. E para você, Kátia, o que te dá mais prazer? Compartilho da experiência do palco, sim, para mim é um lugar onde eu estou. Eu falo, cara, é o melhor lugar do mundo, é quando eu estou no palco do meu teatro, é o que eu faço de melhor. Gente, a Kátia tem uma peça maravilhosa, tudo que pode dar errado... Na cama. Na cama. Maravilhosa. Vai estar no Rio de Janeiro, em agosto. 24. Dia 24. Dia 23 teatro... Niterói, dia 24 Clara Nunes. 24 no Teatro Clara Nunes. Jabá, que é 23 de agosto, aonde? 23 Niterói, 24 Clara Nunes. E o dia 7 de agosto estarei aqui com a peça chamada mesmo. Como Salvar um Casamento. Vou vir só para Então, olha Eu falo só, para você que já se casou, para você que está pensando em se casar e para você que nem vai se casar, meu filho. E depois de ver a peça, muitos acho que tem o menor talento para coisa. Faço dia 7 aqui e dia 9 no Teatro Bangu Shopping, desse teatro que eu adoro, essa empresa do Frederic Heder. que eu amo. Gente, eu adoro. E nunca ninguém nem me comeu nesse teatro. Eu adoro estar aqui. Adoro mesmo. Eu amo esse teatro. Amo, adoro esse Olha, teatro. eu acho que vocês podiam fazer uma dobradinha, porque Eu tudo que acho. pode dar errado Na na casa... cama. Na cama. E Na tem cama. uma das sketches que eu faço, é saia justa na cama. Você conhece o cara na balada, leva pra casa, tomou todas, tem aquela noite feliz. Quando você acorda, esqueceu o nome dele. E aí? Chama de meu amor, para isso que serve meu Então, amor, mas meu tem bem, todo lindo, desenrolar, né? gostoso. Tem É para toda isso a que história, serve. toda a história. Mas voltando aqui, além Vamos do lá, palco, uma coisa que me dá muito prazer, além do sexo, né, gente? Faz favor, né? É óbvio, né? Igual andar para frente. Como é que é sexo, moça? Aí que ele fez o... é assim. Ah! Obrigada. O sexo é só assim? Mamãe e papai? Não tem? Vou te ensinar. Gente, isso é bullying. Vamos lá, deixa eu facilitar a vida dele. Estar com a minha família, estar com os meus filhos é uma das coisas que me traz mais prazer, mais alegria, mais felicidade na minha vida. Então vamos seguir. Vocês Vambora. falaram da Tá, dopamina. tá. Não vamos agora o que te dá mais medo. Medo. Acho que hoje envelhecer sem ter saúde, de verdade. E é por isso que eu Perfeito. tenho cuidado tanto aí, procurado cuidar tanto da minha saúde. Porque hoje em dia a gente já tem fama, tem dinheiro. Então hoje eu já tenho uma condição financeira que se eu quiser parar de trabalhar, eu poderia. Mas se eu não tiver saúde até o final da minha vida, do que adiantaria ter esse dinheiro todo se eu não puder desfrutar da vida com os meus filhos, viajar, passear, conhecer o mundo? Eu sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, sabores, lugares, histórias diferentes aí. E eu acho que estar num corpo saudável é algo que proporciona Ela é isso pra tão gente. saudável que você viu que ela trouxe o nutrólogo dela. Eu trouxe né? meu nutrólogo. Maravilhoso. Cadê ele, Ribas? Olha lá, Mas um gente. nutrólogo daquele É uma até... humilhação Mas um isso. amor... Fica em pé, Levanta, por Ribas. favor. Olha isso. ele. É muita saúde, gente. É muita saúde. Meu amor, um E nutrólogo você desse... não é boba, né? Um nutrólogo desse eu comia era ele. Não é maravilhoso? Acha, bicho? É uma Você- forma de motivar as pessoas A ficar a bem. buscar Fazer a uma dieta, saúde. aí pro consultório. Isso. A minha mãe vai lá e fala: minha filha, hoje eu vou ver o colírio. Ela fala. Exatamente. Ela Vou se levar a minha arruma pra lá ir no nele. colírio. É. Vou levar a minha lá. Eu tenho medo mesmo da ignorância Perfeito. alheia. Perfeito. Porque a ignorância é atrevida. Nós estamos vivendo momentos muito tendenciosos e muito polarizados, extremistas à esquerda. As pessoas, você vai ficar com esse Papa Nicolau ligado, tem certeza? Obrigada.
pessoa liga a câmera e fica na cara da gente, vai fazer um Papa Nicolau da gente agora. Vamos curtir mais, né, gente? A ignorância é tão atrevida que se desenvolveu essa moral hedonista nas pessoas com essa merda chamada celular. Eu posso fazer porque eu tenho direito. Não, você não tem direito, você tem liberdade até onde não atrapalha a minha. Então, a ignorância é atrevida. As pessoas acham que, em função de poder fazer, vale qualquer coisa. Não vale. A tua liberdade de ser, estar, permanecer e ficar, fica até onde não interessa nada do outro. E mais, aí começa a ditar normas, ditar conceitos e acontecimentos que não existiram, que não aconteceram. Vou falar um exemplo básico que a população comprou por ideia, achando que Lei Rouanet é dinheiro que vai dar governo, vai dar dinheiro para a produção. Não é verdade. Lei Rouanet, meu senhor, é um dinheiro que a empresa não tem onde descartar e descarta em projetos culturais. É só isso. Ninguém pegou dinheiro da merenda, ninguém pegou dinheiro. A Lei Rouanet é só para isso. Agora, só essa semana, Fafá de Belém consegue um projeto de 8 milhões. Não foi a Fafá, foi o projeto da lei que teve um projeto autorizado por 8 milhões. Entre 8 milhões, ela conseguir e captar é como casar e ser feliz. Exatamente. Uma coisa é você casar, outra coisa é ser feliz. Então, o casar é 8 milhões. Agora, conseguir captar, você monta às vezes por 3, por 2. Então, a ignorância alheia, o que mais tem desenvolvido nas pessoas, essa ideia da moral hedonista, de não, que eu ouvi falar e é verdade. E o que é pior também, não querem aprender. Então, você tem que ser preto ou branco, isso ou aquilo. Ontem eu fiz uma entrevista pessoal lá do Papo Segunda, eu falei, essa necessidade que você tem, mas você é o quê? Tem coisa, bem, política, religiosidade e sexualidade, eu não falo de nada, sabe por quê? Cada um sabe de si. Se eu estou num churrasco e sai papo de política, religião e sexo, eu mando se ver a linguiça e vou chupar o chapeiro. Porque cada um faz o que quer da vida, filho. Mas é verdade. Então, você é extrema-direita, você é Lula ou Bolsonaro? Eu não sou nenhum dos dois. Eu gostava do Mário Covas. E quando eu falei não sou nenhum dos dois, a Nani está tirando da reta. As pessoas embutem em você a necessidade que elas têm de se autoafirmar. Então, eu não sou isca de piranha de sistema, opinião, nem metodologia de ninguém. Não sou pau de enchente de ninguém. Não sou bucha de canhão de ninguém. Então, não falo por causa dessa ignorância alheia. A ignorância que vira uma verdade infundada, entendeu? E isso está em tudo. Está muito difícil fazer humor, porque as pessoas não têm mais conhecimento geral. Você não pode fazer uma citação de um conhecimento geral que todo mundo sabia, que nem sabe o que você está falando. Eu deixei de fazer show na noite de GLS de São Paulo, em 2008, eu fiz uma piada sobre Monteiro Lobato, o povo não sabia quem era. É engraçado, mas pergunta para a geração TikTok, vocês sabem quem é Monteiro Lobato? Não sabem. A geração Z não sabe o que é isso. Eles não têm nem conhecimento, nem vontade de querer saber. Então é essa ignorância que me dá medo, a ignorância alheia e coletiva. Machado de Assis, então, esquece. Mas uma das coisas muito positivas que nós temos no Pod People é conhecimento e saber. Né? E por isso a gente convida vocês. Eu tenho certeza que essa plateia aqui, eles estão cheios de vontade de aprender e de conhecimento. E a Bia fala uma coisa que é muito importante. Quando a gente está vivendo um momento especial, às vezes as telas que a gente está viciado faz a gente perder as melhores emoções. E agora eu queria convidar vocês assim para que vocês curtissem mais esse momento, curtissem as nossas convidadas, curtissem essa noite e deixasse o celularzinho assim um Olha que pessoa pouquinho de educada, lado. olha que pessoa educada de falar, interagir. desliga essa porra, caralho. É Vamos isso. interagir. Você sabe que o Coldplay... Vamos interagir com a gente. Não, o Coldplay simulou uma queda no palco, porque as pessoas só filmavam ao invés de assistir. Entenda uma coisa, gente. Isso não sou mas isso que nós estamos tendo aqui é uma coisa teatral. É um mecanismo de arte mais antigo que a humanidade inventou. Isso é mais antigo que o cristianismo. É um mecanismo de arte mais puro, latente e pulsante que foi inventado enquanto arte. Mais que a pintura, a literatura, a música e a arquitetura. Porque quem fazia as outras artes, quem pagou, mandava. Isso aqui não. É uma equação que vai acontecer aqui entre nós. Pode ser filmado, vai ser filmado, mas não vai ter a mesma reação que vai causar em vocês. É um momento único. É igual uma transa, cada um é uma vez. Então aproveita, se deixa levar, curte, guarde em você, no seu cromossomo da lembrança, que vai ser muito mais gostoso. É como fazer sexo presencial e transar com X vídeo. É diferente, entendeu? Você vai ruim, filmar né? uma coisa, o som vai sair ruim, não vai ser legal, alguém vai rir do lado. Você vai em casamento, filma o casamento, pra quê? Daqui uns anos nem a noiva quer ver aquela porra mais. Tá certinha. Imagina. Vamos seguir na nossa ciranda dos neurotransmissores? Vamos lá.
melhor gargalhada, aquela que você descontrola e faz aquele xixizinho básico. Amiga, não fazer xixi não pode, amiga. Tem que trabalhar dessa Cheroline aí. Não, mas vai. é o excesso de prazer, de estar rindo. Não, chora de rir, morre de rir, mas não mija de rir, não, gente. Me deixa nervosa. Espera esse até cair o negócio. períneo. Você vai ver só uma Não coisa. vai cair, não. Mamãe Tem caiu o períneo, Não tá? vai. Gente, o meu não... essa mulher Gente, olha, não é vai. a mulher, é a Fico fisioterapeuta nervosa aqui, da não me deixa Cheroline. nervosa. É, Cheroline, pra quem não conhece, é a xereca. É isso mesmo. Buceta. Perereca. Ai, que sem graça, na língua dela é tudo a mesma coisa, né? Por isso que esse pessoal sai com a buceta na testa, Na amiga. Por isso. testa. E quando É que faz você tá na botox, testa. é como? Na testa. E na xereca? Ah, É, porque Cheroline é assim. Aí a Cheroline é tudo o mesmo nome. Aí. Então, não. Ri, morre de rir e tal. Melhor gargalhada, eu acho que quando eu tô com as minhas amigas, e aí a gente sai só pra ser amiga, pra fazer exatamente isso que você falou aí agora, só estar entre nós mesmos. Eu tenho 2 grupos de amigas que somos amigas há mais de 15 anos. É o meu... às vezes as pessoas conhecem o grupo do cu, porque todo assunto termina em cu. Eu não sei por quê. Se a gente tá braba uma com a outra, fala, vai tomar no cu. Se tá feliz, deseja, vai tomar no cu também. Porque dependendo do ponto de vista... Como é que faz pra entrar nesse grupo? É ótimo o grupo, Nani. Só fala, dá que é bom Vou nada. te botar no grupo. Ninguém mais pede um cu, pede um selfie. Não é. Então, aí eu tenho... Comer um cu é uma arte. É uma arte. É uma arte. Tem que ter uma desenvoltura. Tem que ter. A gente é da tem uma geração- preparação. Hoje em dia o pessoal tem o quê? Tem KY. A gente é do GUSP. A gente é E é no talento. Teve No amiga minha talento. que usou Neutrox, cagou 2 perucas. Olha aqui. Rapaz! Pelo menos o cabelo do cu saiu liso. Olha, gente, Neutrox. Uma vez a menina perguntou pra mim assim, ó, não tenho nada, só tem shampoo. Eu fiquei imaginando um cu soltando bolha. Gente, não custa nada ter um gelzinho ali na cabeceira. Mas eu acho que essa risada que a gente troca com as nossas amigas, com quem a gente quer estar, com pessoas que fazem bem pra gente, é a melhor gargalhada do mundo, é essa. A melhor gargalhada é aquela que é espontânea. O que acontece o riso? É quando tem uma ruptura. Uma ruptura do convencional. O riso é uma transgressão. Está vindo um monte de gente de fila, alguém tropeça, pai, cai. Você caiu. Entendeu? Aí depois você pergunta, quebrou alguma coisa, moça? Mas você ri. Ou lembrou de alguma isso. história de cu ali atrás. Não. Ou então assim, você está num velório, todo mundo morre e vira santo, né? Aí, então, assim, eu tenho uma amiga em São Paulo, que chama Salete Campari, é uma drag. Ela é minha amiga há mais de 30 anos. É feia, mas é minha amiga. A gente, assim, quando morre alguma coisa, nós estamos naquela fase, dada a gente está perdendo os nossos. Aí você descobre que já está coroa, né? Quando você começa a perder, porque quando você é nova, você vê seus pais, seus avós perderem amigo. Quando você começa a perder, você vê que a metade da ampulheta já caiu. Aí a gente vai, começa a encontrar um povo, e você encontra o povo que não vê há muito tempo. Então é um susto, um grito. Porque primeiro você vê, as pessoas falam, nossa, tá bonita, né? Você não era assim quando era mais nova. Você também não. Porque o tempo foi generoso comigo, foi assim. Eu estou sabendo envelhecer feliz, assim, estou ficar madura feliz. Vou fazer 60 anos no ano que vem, e, na verdade, a gente, como dizia o Fábio Júnior, a gente, na verdade, o Rony Von, que a gente fica velho até os 25, pois o corpo vai e a cabeça fica nos 25. Já tem 25 às vezes. Então, assim, eu acho que o riso acontece quando acontece uma coisa que não é convencional, e aí, quando você mesmo espera, alguém fura o conceito e você se deixa levar pela coisa. Então, eu morro em qualquer situação. Reversão de expectativa. É total. Você Inversão de espera expectativa. uma coisa e vem outra. Mas o riso acontece por isso que ele é transgressor. O riso transgride uma ordem pré-estabelecida. Mas eu rio mesmo, eu rio de gargalhar. Eu não sei rir Mona Lisa, sabe? Eu rio rindo. Mas igual o boquete. Ou eu chupo, não chupo. No meio do caminho é que eu não dá. prendo a respiração e eu vou fundo. Você tem noção que dá. E não gorfo. Fui criada chupando bala soft. Entalou tanto que a goela não come, não. Mais umazinha pra gente ir pra plateia perguntar. Epa. Vamos lá. O que te dá paz, aconchego,
Minha casa com meus cachorros. Ela rouba minhas respostas aqui. Eu sou cachorreira, eu sou canceriana. Não parece, mas eu sou. As pessoas olham para mim, eu faço show, eu estou viajando com 5 solos, né? Sou Medida, Nani Canta Fafá, Tsunami, Deu no que Deu, Minhas Verdades e Como Salvar um Casamento. Então tem um show que eu faço homenageando Fafá de Belém, que eu tenho 5 músicas da minha vida. Mamãe, Hebe, Rogéria, Lília Cabral e Fafá. E as 4 artistas, meu palco me fez unir a elas, porque eu já admirava desde criança pela força que elas emanavam. E Fafá, Lília e Hebe, elas eram defensoras da causa LGBT antes de ser moda, que hoje em dia é moda. Verdade. Então tem uma música que eu canto que é que fala sobre máscaras. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso. Então o pessoal vê a Nani People, eu sou essa força da natureza, sou. Mas no meu, a Nani é caseira, interiorana, toma chafé, sou cachorreira. Então, agora estou com 2. Cheguei a ter 4 cachorros. Morreram de idade e tal. E aí eu resgatei mais 2 depois. Que falei, nunca comprei um cachorro. E aparecem na minha vida, sabe? E aí eu dou a vida para ficar em casa. Hoje a minha secretária mandou uma foto do meu shih tzu, que para casa é um shih tzu, esse é para casa de raça, que eu resgatei da ONG de Campinas. Tinha 30 filhotes numa laje. Fui lá ajudar a divulgar. A veterinária. Ó, dona Nani, gostou da senhora. O golpe, né? Aí levei o golpe para casa. Comeu a casa inteira, gente, até a porta, todo de alto. Ele comeu tudo. Agora, e é pior que ele é assim, né? Ele é feinho, eu falo, você é lindo. Sabe o que ele fez hoje? Ele foi na minha cama e deitou em cima do meu travesseiro. Claro, tá com raiva. Então, o maior amor do mundo. Eu já dispensei pirocada por causa dos cachorros. E olha, para dispensar uma rola é muito difícil, gente. Não vem hoje não, tô com meus cachorros. Aí tem uma chihuahua que eu resgatei aqui no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, que eu paguei a cesárea da mãe dela, que era de um fã meu. Aí demorou. Ela é sua, ela nasceu com a da mãe por nome de Aurora. Mas ela nasceu invertida, que é uma chihuahua, mas acha que é uma pitbull. Essa nasceu com a periquita na testa. Essa é a cafetina do quarteirão. Ela tá no quarteirão, o cachorro. Faz a louca, vai perturbada. Então eu tanto meus cachorros, meu bem, tanto que eles dormem na cama comigo. A minha cama é japonesa porque eles não conseguem subir. Eu pus o colchão no chão, Boy Magia ia para São Paulo, né? Ficava no quarto de hóspede e eu dormia com os cachorros. Ah, quero dormir do seu lado. Põe um colchão de solteiro do lado de cá. A cama é dos cachorros. Se quiser, essa é a condição. Se quiser, essa é a condição. Mas aí, quando bota no quarto de hóspede, eu vou lá, faço movimento de caixa, pego o bruto, fico com líquido, tem toda a transação. E aí, quando eu saio, os cachorros estão na porta assim, ó. Tava dando, né, cachorra? Eles sabem. Eles sempre sabem. Eu não sei o que é pior na hora do sexo, se é o gato ou se é o cachorro. Porque o cachorro, ele acha que ele faz parte do sexo, né? É, mas você tá dando lá de vez em quando é um cachorro lambendo o cu dos outros aí, o negócio horrível. E o gato não, o gato ele fica ali só observando com aquela cara de julgamento, né? Você dando o melhor de si, o gato. E você e o gato. Eu não sei o que é pior, bicho. Não sei. Você os cachorros do lado? Não, eu não tenho nem bicho. Ah, tá. Não, mas é porque eu escuto cada história, minha irmã. Não dá. Gente, deixa o bicho e filho, deixa do lado de fora. Pra quê? Eu, hein? Não, porque o homem desconcentra. Se o homem tá lá e você, o cachorro lambe o ombro dele, ele desconcentra. O homem não faz bem duas coisas. Se tá transando, você fala, me beija, ele para de mexer. Não consegue. Para sim, para. O homem tá dirigindo, o som tá ligado, vai ler uma placa, ele abaixa o volume. Abaixa o volume pra estacionar. É verdade. Você tá lá no, sabe? Aí do nada vocês vão dar a linguada no toba com o house preto. Trocou a faixa aqui. Acabou. Trocou. Eles devem estar morrendo de inveja, porque eu tô aqui do lado e eles querem perguntar. Agora a plateia entrevista. Minha paz. Meu casca de bala. A paz, Estou aqui de novo. Só um minutinho, Por Alex. favor. Alex, a paz, eu não deixei nem responder. Não se preocupe. Eu garrei na casa aqui, porque pra mim é muito isso também. A gente, não sei se é porque é uma coincidência que a gente viaja muito e tá sempre no aeroporto, sempre na rua, sempre em teatro, sempre em palco, sempre em gravação. Então, o sossego da casa, da minha cama, a Camisolas minha cama, dele, amiga, com camisolas a minha, dele. meus travesseiros cheirosinho, meu maridão do lado, os meninos ali no quartinho do lado, ali, eu sei que tá tudo em casa. Isso é a coisa que mais me traz Acordar e paz. ficar de camisola o dia inteiro, sabe? Camisolas dele. Hoje eu tô de camisola em casa. A gente com que meus vive na estrada, a nossa casa é o Não nosso tem lugar melhor página. para trazer paz pra Às vezes a gente É quer verdade. ficar na cama quietinho. Gente, eu queria propor agora, a gente ainda tem muitos momentos com vocês, mas esse momento agora,
eu vou estar contemplando os nossos convidados que já Pois é. tiveram com a gente no Pod People para fazer perguntas a vocês duas. Tava sabendo Vai disso ser também, uma não. pergunta para cada convidado, tá bom? E são E quantos, eu vou assim? começar. São 3 que Ai, eu separei que bom, aqui. Tô vendo um Só povo que eles não famoso daqui. sabem, tá? Mas já me avisaram aqui que o nosso querido Carmo tá aí. Por favor, Carmo, cadê você, Carmo? venha. Pode vir aqui, se quiser. Não tem problema não, vamos ficar na luz. o Carmo aqui. tem um problema É sério. um homem gente. bonito, tem que Não, ficar aqui, né? Na O luz. Carmo tem um problema Maravilhoso. sério, ele é feio. Feio. Nossa, Carmo. Horroroso. Ele Foi é botado feio. assim, É o feio. Carmo de la Olha Vecchia. isso. Olha isso. Carmo de la Vecchia. Botou até o óculos. Bicha! Meu Deus do céu, meu Controle, amigo! Vamos Sinane. aplaudir! Ator maravilhoso, Controle, querido! Sinane. Te amo, meu amado! Fizemos Forever Young juntos, viajamos no interior de São Paulo. Ele metia a mão no meu saco de bala. Calma, de Ah, o bala. saco de bala. Comi todas as balas do seu carro, é ou não é? Eu viajo com um saco de bala do lado, sabe? Eu falei, não, eu botei a mão no seu saco de bala. Calma, senhora. É verdade, amor. Que bom te Carlos, ver. venha pra Obrigado, cá, eu vou meu pra querido. lá. Vou voltar. Depois a gente Te vai ter um amo. momento com Vamos todo aplaudir, mundo aí. gente. Kermo, querido, Olha, maravilhoso. Vamos olha, aplaudir. olha o Tem pros descontrole que esse homem provoca. Maravilhoso. Vamos Carlos, lá. escolhe uma das convidadas e você pode fazer a pergunta que você quiser. Quiser. Elas. Posso fazer a pergunta para as duas? Ou pode ser? Eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas. Você falou que é uma pergunta meio casada. Eu gostaria de saber por que vocês acham que sexo é um assunto tão tabu assim? Mas tudo que a gente tem que quê? botar arroba no Instagram é tabu, né? Então, você foi falar de sexo, de cu, de qualquer coisa, você precisou trocar alguma letra por arroba, você já sabe que é tabu. Vai falar de morte, vai falar de dinheiro, vai falar de qualquer coisa, assim. Por que é um tabu? Se a gente faz, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, a gente faz sexo é bom, sexo é gostoso, e eu juro que eu não entendo, eu tento responder essa pergunta de todas as maneiras, mas como pra mim não é, e é muito leve falar sobre sexualidade, mas é um assunto que todo mundo faz. Você olha pro vizinho do lado, aí agora, olha pra pessoa do lado. Ela transa, sabe? Ou não, né? Ou não. Mas já transou. Quem não transa deveria, quem não tá transando deveria. Não sei porque que as pessoas param de transar também. Então, assim, é um negócio que todo mundo faz. Mas você olha pro vizinho do lado e fala, não sabia, não, que a gente acha que as pessoas não transam. E todo mundo transa. Já que é pra transar, que seja bom, que seja gostoso, que seja divertido, que seja leve, que seja com prazer, que seja gozando. Porque, porra, transar só pra cumprir tabela, pelo amor de Deus, né? E eu não sei por que tem que ser tabu. Tem que ser gostoso, tem que ser leve. Eu estou perguntando isso porque eu falei que é uma pergunta casada, porque eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul em 1970, e no Rio Grande do Sul, lá quando eu estava com meus 12 anos de idade, 13 anos de idade, comecei a perceber a minha orientação sexual, eu pensei, ferrou, deu ruim, não vai dar certo, então eu procurava nem pensar muito no assunto. E depois de muita psicanálise, depois de ter me tornado um praticante budista durante muito tempo, depois de ter feito muita coisa, eu consegui resolver esse assunto, acredito eu, de uma forma muito legal. Sou casado há 18 anos, num relacionamento fechado, que é muito engraçado, que geralmente quando me perguntam, mas você tem um relacionamento fechado? Eu digo, eu tenho um relacionamento fechado. Existe diversidade dentro da diversidade também. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu comecei a receber alguns nudes. Eu já Negócio fiquei de sabendo Instagram. dessa história. O que acontece? Recebi nudes. Aí um desses nudes que eu recebi com meu nome escrito. Mas era por extenso, seu nome todo assim? O primeiro, para ser bem Imagina que é sincero um nome com grande, você, Carmo de lá. o primeiro, para ser bem sincero, era assim, era uma foto só do saco com Carmo escrito no saco. No saco. Depois eu te mostro. Tristeza, mas de um saco enrolado. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vou pedir para as pessoas agora, porque as pessoas ficam me mandando nude, eu não peço. As pessoas perguntam, posso te mandar nude? Eu digo, não, eu sou homem casado. Mas se você quiser... Fique à vontade. Fica à vontade. Eu só vou... Um detalhezinho, se você puder escrever o meu nome, eu ficaria muito feliz. E se escrever Carmo Della Vecchia, eu caso. O que acontece? Eu recebi muitos com o nome todo.
Mas assim, a Meu letra era em caixa Deus. alta, a letra era pequena, só pra Amor, gente eu vou te saber, falar a verdade. assim. Teve um que se deu ao trabalho de pegar o jornal, recortar letrinha por letrinha do meu nome e colocar na cabeça do pinto dele meu nome por extenso, Carmo Dalla Vecchia. Vai, que aí, mas... Eu estou lançando um livro de fotos autografadas com meu nome. Por quê? Para aquele garoto de 12, 13 anos que pensou, deu ruim, hoje eu penso, venci na vida. Com certeza. Não é? Minha pergunta, vocês comprariam meu livro? Com certeza. A cara da Com Nani. certeza. Eu quero ser querido convidada Carmo, para o lançamento. muito obrigado. Queridos, palmas. Por Palmas favor, pro muitas Carmo, palmas. que é uma pessoa bacana, um pai número 1 e um Olha, marido Carmo, maravilhoso. eu posso te dizer que você respondeu muitas respostas aqui. Eu não respondi ainda. Fechado. Eu não respondi Muito ainda. bem. Muito bem. Eu isso não aí. respondi ainda. Eu quero responder. Vou te falar sem ser chato e ortodoxo. Sabe por que sexo é um assunto contraventor? Porque é o único mecanismo que a pessoa faz tendo ou não dinheiro, e é o único mecanismo que lhe dá um prazer direto e objetivo, coisa que o cristianismo não é a favor. O cristianismo nos embutiu com a ideia de ter que sofrer aqui para ter uma redenção na outra vida. Então, tudo que dá prazer nessa vida é tido como pecado. O prazer, o primeiro pecado que incumbe na gente é a culpa. É a culpa por ter fome, por ser saciada, então é a culpa da gula, tem até os 7 pecados capitais, é a culpa do prazer, é a culpa da luxúria, é a culpa do orgulho, da vaidade, da tal. Tudo que dá prazer e deixa bonito, porque criou-se a ideia que para ser cristão tem que ser, Esmoninha, pelo amor de Deus. Não. Então essa ideia de achar que você tem que se fuder nessa vida para ter uma vida que sabe Deus se vai vir, é uma coisa que embutiu na gente para ninguém ser feliz, para poucos serem felizes. A escrita, por exemplo, antigamente, era dominada por tão pouca facção de pessoas como a química orgânica ou analítica é hoje pela população do mundo. Isso era escrito antigamente. O conhecimento era uma coisa dada para poucas pessoas. Então, tudo que é dado quanto prazer, e o sexo é a primeira mais acessível de todas, porque para ter o prazer da luxúria e da gula, tem que ter dinheiro para comprar comida. O sexo, não. Você pensou em alguém, você é feliz sozinho. Então, isso é uma herança cristã que nos embutiram goela abaixo. Você não pode ser feliz, você não pode rir, você ri demais, porque eu chupo! Por isso que eu sou feliz! Uma salva de palmas! Se você não chupa, não é seu, por isso! É isso! Exatamente! Você não pode Bia, ser feliz! Ó, tô com Wi-Fi direto da Claro aqui com você. Então vamos lá, vamos lá. Claro, muito obrigado. Vamos convidar agora um convidado muito especial que também não pôde estar ali, porque a gente quis prestigiar as mulheres aqui. Em São Paulo, a gente prestigia os homens. Mas foi um episódio que marcou muito, principalmente para mim e a Bia. E eu gostaria de convidar o nosso querido doutor Rafael. Rafael Cirqueira, gente, foi o homem que foi falar de harmonização peniana. Eita! Eu vou ficar olhando, eu vou... eu Tudo acho... Focado em você. Tudo bom, Rafael? Que bom ter você aqui. Vai, Rafael, pergunta. Rafael vai perguntar tudo para vocês agora. Bora. E depois vocês também Eu vou perguntar têm também direito. aqui. Da harmonização peniana? Ele entende mais de rola que a gente. Muito mais. Olha, eu acho que não, viu? Eu tava achando que sim até agora, mas eu tô achando que já não sei mais, não. Agora, se o Carmo recebe nude, eu tô de parabéns, tá? Não é brincadeira, não. Vou fazer uma pergunta que é o seguinte. Os ângulos que eu recebo, você tem que ver. É um horror. Mas eu tô sempre ajudando os homens, né? Sou urologista e tô sempre ajudando os homens naquelas horas mais difíceis. Então eu vou perguntar para vocês. Quando o homem falha, o que vocês têm que fazer? Humor. Posso falar primeiro? Junto, minha filha. Depende do estado de espírito. Porque eu já fui mãe, já fui terapeuta, já fui até Madre Teresa de Calcutá. Mas hoje em dia eu estou mais passional. Falhou? Então tá, veja bem. Eu tive toda uma produção para estar aqui hoje. Eu depilei, fiz chuca no álcool em gel, eu fiz, entendeu? Tô toda... Se você não vai... Porque isso acontece. O cara falou, tô tão nervoso que eu não acredito que eu tô aqui com você. E eu não acreditei que ele não acreditou que estava comigo. Aí chegou, então você vai o seguinte, a gente pode chegar lá de outro jeito. Eu já gozei chupando um sovaco, juro por Deus. Então, mas é verdade, já gozei chupando. Só de pensar, minha boca vira um corvo. Olhando pro senhor, tô com a boca cheia d'água. Porque o senhor com essa cara, não precisa nem ter rola. Não precisa ter rola. Com essa cara espreguiçando, olha aqui, ó.
Então, se o cara falhou, depende do estado de espírito do momento. Verdade. Não é fazer alinhar e tem que ser só tchaca-tchaca na buchaca. Não. Às vezes o cara brincar com seu mamilo é mais gostoso do que até uma transa em si. Às vezes a gente dá por educação. Mas é verdade. É verdade. Porque você namora, você transa, você fica, você transa, você nova, você transa. Você casa, você conversa. Acontece muito. Versátil. Você, Kátia. Versátil. Ai, eu acho que o humor sempre tira a gente de todas as situações mais difíceis aí, mais constrangedoras. Menino, não quis participar da brincadeira hoje. Tem dedo e língua? Bora, meu filho. No inverso que homem tiver dedo e língua, a mulher não passa dificuldade nessa vida. Sabe pra que tem que resumir tudo ao pinto? E às vezes resume até demais, que tem uns que vêm até pequeno aí, demais, senhor, sabe? Aí isso me dá... Nossa, isso me deixa no mau humor, doutor. Não mais, mas não mais. Isso é uma coisa não que eu mais. tenho trauma, é pau pequeno. Nossa Senhora. Ó, desculpa se tô... Essa hora metade do teatro fica vazio, não sei por quê. Mas é verdade. Sabe aquela coisa... Você vai no investimento. Faz assim com o dedinho. Você põe a mão, você não põe a boca, você não pega. Você não... Não, mas isso pode ser resolvido, né? Pode ser resolvido. Pode ser resolvido, não é mais problema. Pode? Ué, harmonização peniana. Mas em comprimento, não só em volume. Também. Em volume, né, principalmente. Mas ele mole, como você coloca ali, né, coloca o ácido hialurônico, você mantém ele mais esticadinho, digamos assim. Ele não Fica deixa mais retrair. pescoçudinho. Mais pescoçudinho, Entendi. Mais volumosinho. Nervosinho. É que o pau, ele às vezes tá muito calmo, muito tranquilo. A gente Rafael, quer que ele fica nervoso. muito obrigado, querido. Muito obrigada, gente. Palmas pro doutor Rafael, por favor. Que a gente aprendeu muito com ele. O nosso próximo convidado, Bia, é uma pessoa que tem uma história de amor muito especial com você, tem muito carinho, como todos os nossos convidados. Agora eu convido Raul Gazola. Gazola, querido! Ai, Gazola, não, tem que dar um beijo, Gazola. Ai, eu vou também, hein? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Gente, Gazola, Gazola, tantos litros de água eu joguei fora na hora do banho pensando em você. Você não tem ideia, Gazola. Ai, Gazola, se você não tivesse energia, gordura trans. Querido, cuidado, degrau. Vamos lá, Raul, vamos fazer a nossa pergunta. Querido. Castiga, Raul, castiga. Castiga elas agora, Raul. Oi, eu não ia fazer pergunta nenhuma, eu ia só Olha o pé do enaltecer. Obrigado. Mas tá lindo, hein? Que Obrigado. terno bem cortado, Raul. Eu ia só enaltecer as nossas estrelas do palco, mas já que você falou do meu pé, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Fala, Gazola. O que Tu já recusaram para as duas? Para as três, não, só para as duas. Vai tirar o dela da reta. São as Vai botar na convidadas. reta aqui também, hein? A regra ela são tá as convidadas. só fugindo ali. Já recusaram aquele sexo porque o cara chegou com a arma enorme? Grande demais. Querido, eu... Perguntasse... Amor, sou mulher e sou bonita. B-U-C-E-T-A, bonita. Boa. Amor, intestino não tem tamanho. Deus não dá asa cobre. Amor, você acha que eu? Tá boa. Amanhã a gente vê o que acontece, né? Chama a ambulância. Juro por Deus, aconteceu. Chama a ambulância. Chegou na hora, eu falei assim, amanhã não vou andar. Ele falou assim, ó, vamos Mas tomar um banho. hoje... Eu falei assim, ó, vai tomar banho primeiro, que se eu levantar agora vai cair tudo. Não. Gente, eu no meu TDAH aqui, eu acho que eu me perdi. Kátia respondeu? Não. Mas assim, Vamos como lá, Kátia. Carmen, estou num relacionamento fechado. Não, mas antes disso, esquece de ser casada. Tá. Você já recusou? Já não também, irmã. Nossa, A gente dá um jeitinho. Mas chegou pra tu? Aquela Chegou, jarama? Graças a Deus eu tenho essa Chegou. sorte Chegou, na né? vida. Chegou dele e falou assim, ó, você é a primeira pessoa que aguenta tudo. Obrigado! Raul, muito obrigado. Raul, Paulo. Bia, tô jogando pra você aí agora. Mas agora chegou a hora da plateia.
Ok. Agora o jogo é com eles. Então, Vamos lá. gente, O jogo olha da só. dopamina, gente. Lembra o momento que a Bia falou no início, para vocês prestarem atenção na aulinha? Dos E neurotransmissores. quem assistiu nosso Pod People e os nossos episódios vão saber responder. Então, eu quero botar aqui a regrinha. São 7 perguntas. Essas 7 perguntas vou fazer de uma forma liberada. Levante a mão quem quer participar da brincadeira. Tem Ok? recompensa, hein, gente? Como a E dopamina tem tem essa recompensa. coisa da recompensa, se acertar, tem recompensa. Tá bom. Eu vou lá prestigiar o pessoal lá da frente. Isso! Depois eu volto aqui. Isso! Toda vez que acabar uma pergunta aqui, levantem a mão que eu vou ver. Tá bom? Agora, Então, tem vamos uma vir coisa. aqui. Se não acertar de primeiro, volta para as convidadas. Exatamente. Acerta aí, minha irmã, Se acerta não aí. acertar aqui, vai para as convidadas. Tá? Quem acerta aqui, ganha prêmio. E a gente já vai falar o prêmio. Quem foi que levantou aqui? Foi você que levantou, né? Então, eu vou prestigiar você. Posso fazer a pergunta? Caiu tudo de novo. Caiu tudo, perdeu. Vamos lá. Como é seu nome? Jandira. Jandira, vamos lá, Jandira. Você está viciada em sua série favorita, devorando um episódio atrás do outro. Qual é o neurotransmissor? É dopamina. Traz o prêmio dela aqui agora. Por favor, minha Traz equipe o prêmio aqui. dela aqui agora. Esse é o Gustavo. Uma salva de palmas para o Gustavo. Gente, não sei se vocês acompanham, mas essa eco bag, todos os nossos convidados, né, recebem quando vão lá. E aqui dentro tem um livro autografado, a nossa caneca. E a caneca é para carregar tudo direitinho. Não precisa ficar triste, que quem não conseguir ganhar, tem na lojinha lá fora. Tudo Muito direitinho, obrigado, minha querida. Tá? E tem a caneca do Pod People, que está aqui com a gente hoje. Olha, temos uma médica pediatra aqui. Mora em Jacarepaguá. Que coisa boa. Gente, vamos lá. Agora, esse lado de cá. Levante a mão lá atrás. Vamos para a segunda pergunta. Olha a coragem. Vamos para a segunda pergunta. Foi? Foi. Suas mãos suam, seu coração bate descompassado antes de falar em público. Qual é o neurotransmissor que está lhe dominando? Adrenalina. Adrenalina, perfeito! Perfeito! Olha, Gustavo, outro brinde. Ah, já tá lá. Agora veio a Manu nossa tá lá. Manu. Manu, pode entregar aqui. Muito obrigado. Manu. E agora eu vou para esse lado de cá, aqui nesse meio aqui. Opa, corajosa. Dá licença, gente. Eu não sou igual lá que estavam falando do tamanho e tal, mas estou passando aqui. Tá? Com todo respeito. Olha só, tá vendo? Se entregando. Como é seu nome? Vanessa. Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Você está cheia de bons pensamentos e isso te dá muito bem-estar. Qual é o neurotransmissor? GABA. Bons pensamentos. Bons pensamentos. Serotonina. Não. Quem falou serotonina? Serotonina. Acertou. Acertou. Não volta Dá nada para licença. vocês, é? Não, deixa eles. Não volta nada para Deixa vocês. eles acertarem. Minha querida, muito obrigado. Gente, não fica triste não, que quem quiser tem lá na lojinha, na hora que a gente for tirar as fotos, autografar, tá bom? Vamos lá. Bia, eu vou escolher uma pessoa daqui agora, desse lado. Ah, vou prestigiar esse lado aqui na frente. Qual o seu nome? Diego. Você veio da onde, Diego? Do Paraná, Diego. Sou de Ponta Grossa, Paraná. Já dei palestra em Ponta Grossa, que é do lado de Campo Largo. Isso. Conheço as duas cidades. Você veio só para o episódio? Então, eu ia embora antes,
Aí, quando eu cheguei aqui, acabei comprando e falei, vou ficar para assistir o Pod People. Gente, esse menino Já tá merece valendo a a pena. premiação. Ele merece. Aí Ele já merece. é uma coisa. Vamos ver se você acerta. Mas eu espero que você... Mas porque eu tem tô regra, muito né? disposta. Tem Vamos regra. lá. Alguém furou a fila e gozou da tua cara e disse: venha cá. Você fica furioso. Qual é o neurotransmissor? Noradrenalina. Perfeito. Recebeu cola. Cola, mas todo... Não, ele merece. cola. Ele merece. Ó, Ele o merece. Gustavo aqui. Vamos lá. Agora esse lado aqui. Ó, a plateia tá unida. Eu vou A do outro plateia lado. tá unida. Plateia tá unida. Esse negócio de gozar Aqui. na cara, fiquei confusa. Aqui, Não. Olha, só pessoas bonitas. Eu sou da tua cara, não Acho que na eu te tua cara. Da sua cara. Da sua cara. Olha a preposição. eu Olha a peguei o preposição. ar. Mas não é? Joia Desculpa. aqui na minha frente. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu te amo muito. Quem é? Vamos lá. É um mistério, mas eu posso dizer que se todos estão aqui hoje, graças a essa mulher. Uma salva de palmas, tia Shirley, mãe Minha da doutora mãe, Ana. você tá aí, mãezinha. Por É no dia favor. de vista. Quer mandar um beijo para ela? Um beijo com muito carinho. Eu estou vivendo um momento único de felicidade. Oh, amor. Por ter te colocado. Ela é poeta, gente. Me enchi de ocitocina. Tudo bem, meu amor? Qual o seu nome? Isabel. Você veio de onde, Isabel? Da Gávea, aqui pertinho, né? Vamos lá? A Bia vai fazer a pergunta para você. Vamos lá. A meditação te deixa num estado de paz profunda e serenidade. Qual é o neurotransmissor? Endorfina. Também. Gaba. Também, acertou também. Você acertou Podia ser as os dois. duas. Podia ser um ou outro. Os dois estão presentes ali. CDF. Olha, tá de olha, parabéns, arrasou. Gente, Bateu quando eu falei dois. que essa plateia é inteligente, é demais. Eles gostam do conhecimento. Vamos lá. Entrego sim. Pode deixar que no final eu entrego para ela, tá bom? Obrigado. Gente, eu vou lá para aquele cantão de lá, porque eu estou prestigiando esse lado de cá. Eu estou passando aqui. Nossa, gente, minha mãe tá linda aqui, hein? Coisa linda. Sua mãe é querida. É querida. Ela tem uma história muito bonita com a Nani Pipo, mas depois a gente conta, para a gente dar continuidade aqui. Olá, tudo bem? Nossa, tem gente que eu conheço aqui, hein? Vamos lá. Tudo bem? Qual o seu nome? Juliana, Juliana, você veio da onde? Recreio dos Bandeirantes. Recreio. Gente, bastante gente aqui. Vou jogar para a Bia e o Wi-Fi vem aqui direto com você, tá bom? Se o Wi-Fi é da Claro, vem. Com certeza, ó. Mereceu também, né, gente? Mereceu. Vamos Aqui. lá, Ju. Você tem um acesso de riso e solta um pouquinho de xixi. Qual é o neurotransmissor? Difícil essa, porque eu já comprei o curso da Kátia há algum tempo. Muito obrigada! Trabalhada no aperto e solta, minha filha. Ora, Gente, já se- incontinência urinária, essa mulher resolve. Ela sabe Como é que é tudo. o chuca? Que tchuca-tchuca? Não, não. Tchuca-tchuca é Nana aqui, ó. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Isso. Ah, mas isso chama o quê que chama isso? Vai tentar responder ou não? Precisa de ginástica Aperta íntima. e solta. Aperta e Ju, solta. vamos lá, aquele sorriso. Não começa treinando, nossa, daqui a pouco você tá lá. Aquele sorriso. Ela quer cola, mas não sabe, então vamos passar para um outro coleguinha. Exatamente. A nossa coleguinha vai responder. Kátia. Espera que eu me perdi, eu foquei no aperta e solta e me perdi na conversa parada. Já com a perdeu Dani. também. Ela- Gente, ó, um beijo para vocês que estão aqui. Ela sorri, minha médica, ela gargalha e cardiologista ali, solta um gente. pouquinho de xixi. Tá frouxa, não pode. Não.
Se meu coração mas tá qual bom, é graças a ela neurotransmissor ali, quando ó. ela tá nessa felicidade, gargalhando com os amigos? Na felicidade, serotonina. Mas não pode aí. Endorfina. Endorfina! Cadê o presente da Nana? Meu presente aqui, pô! Cadê o presente Não pode mijar, gente. Meu Não pode presente mijar. aqui eu ganhei, respondi esse caralho, tá louca? Calma aí, o seu presente é especial, meu amor. Seu presente Nana. veio de Salvador pra você. Veio de Salvador. Eu quero Sem essa caneca. ansiedade. Eu tenho que levar essa caneca pra São Paulo, sabe por quê? Não, mas olha lá, o seu presente veio de Salvador. Mentira, de Salvador pra mim? Eita, vibrador, Mas eu né? quero embora ecológico. Na caixa. Eu me pedi uma caneca daqui, juro. Uma pessoa que adora muito a senhora. Mas Vamos olha só, aproveitar e dar o da Kátia também. Recebe. Por favor, traz o presente da eu queria a caixa. A caixa é grande. A caixa é imensa e o que tem dentro também é Vamos muito lá. especial. Mel. Essa foi a nossa convidada dourado. do Pólen Dourado, lá da Praia do Forte, que trabalha com mel de abelhas que não tem ferrão. Gente, uma delícia. Você faz uma degustação. Vem potinhos. Exatamente. Gente, eu vou adiantando aqui, Bia. Algazola, olha porque isso. Olha a Carmen Della Vega, potinho de mel. eu tô sentindo que tá cortando aqui, que eu acho que a rede não é da Claro. Jura? Mas eu vou subir. Obrigada. Eu vou subir. A última pergunta. Pra se lambuzar, é pra se lambuzar. Mas eu quero Olha, eu essa vou- colinha daquela. Lindo, né? Essa colinha eu queria, essa colinha também. Essa coisa. Eu acho que essa moça aqui quer. E se eu não deixar, ela vai passar mal. Alex, dá uma sacolinha dessa pra mim, Alex. Eu vou te Olha dar a depois, ecobag. lá no camarim, tá bom? Ecobag. Ô, Nani, lá no camarim eu te dou em especial. Obrigada, amor. Sentiu um clima. Última pergunta da noite. Vamos? Qual o seu nome? Carmen, E você veio da onde, Carmen? trabalhando da Barra da Tijuca. Ah, não é trabalhão não, minha filha, que eu também tô de lá e eu tô aqui. Não tem trabalho não, não fala mal de lá não. Vamos lá para a pergunta que a Bia vai fazer. Vamos lá. Você lembra de um amigo querido e sente uma nostalgia gostosa. Qual é o neurotransmissor? Velheira. Ocitocina. Aê! Gente, vocês estudam. Vocês não vêm só de bobeira, não. A maratona está funcionando. Ela já ganhou? Essa sacolinha é minha. Bia, já entreguei aqui. Minha conexão do Wi-Fi tá boa. Só que eu tô sentindo, Bia, que o seu sinal com a Claro tem que ficar mais perto do seu público. Não, estou voltando. Estou voltando. Gente, vamos aproveitar que a gente falou de ocitocina ali. Carmen, parabéns. Tá? E a gente vai falar desse neurotransmissor que eu acho o mais espetacular que tem, que é da liga, do afeto, da proteção, do acolhimento, da conexão entre nós. Nenhum ser humano vive sem o outro. Então, a conexão afetiva é fundamental para que a gente seja feliz e para que a gente evolua. E eu diria que existe uma coisa que é fantástica para produzir ocitocina, que é o abraço. O abraço não é só uma questão física, o abraço é algo muito mais. Quando eu abraço alguém, eu dou a minha melhor energia para aquela pessoa e recebo dessa pessoa a sua melhor energia. Tem aquela questão que a gente fala sempre, que num abraço a gente conecta almas. E aí eu vou fazer um exercíciozinho. Tem 2 abraços que eu acho fundamentais. O primeiro abraço de todos chama-se fecundação. Quando existe a fecundação, quando a vida começa, um óvulo é penetrado por um espermatozoide, um único espermatozoide. E assim que esse espermatozoide entra no óvulo, esse óvulo primeiro libera luz. Nós liberamos luz quando começamos a existir. Depois ele se fecha de uma tal maneira e endurece num grande abraço para acolher a vida. Então, o primeiro abraço que existe gerou cada um de nós. Mas tem um outro abraço, que é o útero. O útero materno é um grande abraço, quente, confortável. A gente sai de lá e passa a vida inteira tentando achar aquele abraço, aquele conforto,
aquela quentura, aquela coisa boa. Então, vou propor que agora a gente faça o jogo do abraço. Eu vou propor que cada um de vocês abrace, ou do lado, ou da frente, mas abrace. Abrace, gente, com vontade. O seguinte, se a gente conseguir abraçar botando coração com coração, muito melhor. Que a gente entra numa mesma pulsação. No início é difícil, tá? Mas aí que a mágica acontece. Olha só, olha só. A gente, quando abraça, a gente dá o nosso melhor. Tem uma coisa na Índia que fala: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Eu diria que o abraço, ele tem isso. E eu vou dizer mais, Deus gosta quando a gente se abraça com bons sentimentos, com boas intenções, porque ele faz com que a gente se conecte e lembre que tudo é conectado. Tudo. O universo existe numa sabedoria absurda. Nada está desconectado. O universo existe com regras, com leis, e nenhuma delas é para destruir a gente, é sempre para que a gente possa ascender e evoluir. Então, esse abraço de hoje, eu espero que vocês carreguem com muito, muito carinho. Porque, assim, e sintam-se abraçados mesmo. A coisa que mais eu senti falta na pandemia foi poder abraçar as pessoas. E durante um tempo eu saía na rua, aquele ímpeto de abraçar, e a gente não podia, porque estava preservando a saúde do outro. Mas isso é o que mais me preenche, é o que me dá mais conforto, e toda a nossa liga afetiva está aí. Agora, gratidão. Temos gente, outra coisa. Bia. Eu queria... Por favor, muito obrigado. Casca de Bala, venha para cá. E eu estou esperando para ganhar o seu abraço, porque seu abraço... Coração com coração? Dia, coração com coração. Gente, todo mundo pergunta sempre para mim e para a Bia por que quando a gente vai abraçar, às vezes a gente vira e as pessoas não entendem. Porque uma das grandes conexões que eu tenho com a Bia e com a Claro é coração com coração. A mesma pulsação. Eu queria agora convidar todos os entrevistados do Pod People que fizeram parte da nossa história nesse ano para vir aqui para o palco. Todos que participaram todos com que a estão gente aqui e participaram com a gente desse ano, que foi um ano mágico. Eu vou ajudar vocês. Olha, gente, aquele menino que está vindo aqui, Jefferson Schroeder. Ele é maravilhoso, gente. Ele faz vozes incríveis. Marquinho, olha ele aí, ó. Quando a gente viaja, o nosso chofer, ele anda a gente escutando sempre Schroeder com as piadinhas dele lá com o macaquinho. Verdade, é verdade. Gente, eu agora convido, vocês vão ter um momento para abraçar a Bia aqui, mas a Bia, ela tem um convite especial para vocês. Aí, porque nós Nossa, era muito convidado escondido, hein? Olha aqui, ó, a veterinária maravilhosa. Vamos ocupando todo o palco. Meu querido. Onde você estava que eu não te vi? Gabi, vamos preparar o parabéns? Obrigado. Gabi, vem entrando com o nosso bolo. Esse é Gabriel. Essa é Michele.
Sem eles, nem eu e nem a Bia estaríamos aqui com vocês. A gente ama muito vocês e eu acho que foi o casamento mais perfeito e os filhos que Deus deu para mim e para ela. Muito obrigado. E agora, parabéns pro Pod People. Um ano de sucesso por vocês. Beijo pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Eu, Alex, gostaria de agradecer cada rostinho desse que fez do nosso ano um ano melhor, um ano transformador. E eu e a Bia não seríamos nada sem a entrevista de vocês, sem o conhecimento de vocês. E eu peço desculpa à minha plateia, que eu estou de costas, mas uma salva de palmas para essas pessoas que construíram o Pod People. Gratidão, gratidão, gratidão. A vocês também, gratidão. E eu queria deixar uma mensagem. Gente, o bolo é fictício, mas o bolo real está lá fora para todos vocês, tá? Com um preço simbólico de R$20 cada vez. Não. Ainda tem o selinho do Pipinho. Então, agora, eu queria só dizer uma coisa. Não tenham medo de nada. Procure sentido e propósito da vida de vocês, porque senão a vida não tem qualquer importância. Tenham coragem. Coragem para se jogar no abismo. Quando nós chegamos aqui, a gente não sabia nada. O importante é que a pessoa que vai embora, quando assim o universo determinar, vá uma pessoa melhor. Então, a vida gosta de quem gosta dela e é preciso coragem para viver. Coragem para todos nós, para que a gente possa cumprir a nossa missão. E agora... Como dizia a mãe da Cinderela, tenha coragem e seja gentil. Onde existe gentileza, existe magia. Quero falar uma coisa aqui que me nasceu de repente, assim, não vou falar assim porque veio de repente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigada. Pode continuar, né? Eu queria, gente, agradecer. Eu queria agradecer demais ao nosso pianista. A gente teve piano ao vivo aqui hoje. Gabi, Fábio. Lindo! Muito obrigada. Frei Morrelli, obrigada! É preciso saber viver. É preciso saber viver. We are the world. É preciso saber viver. We are the people. Saber viver.
saber viver. E não pode Um beijo e quem quiser pode ir lá para fora, além do bolo, se quiser tirar foto, eu e o Alex estamos à disposição. Queridos, muito Gabi, obrigado. muito obrigado por vocês. toda sua participação especial com a gente. Vamos fazer uma foto aqui, doutor? Beijos. Todo mundo volta do bolo. Tchau, gente. Até lá vamos chegar fora. aqui pertinho e fazer uma foto Tem igual uma do bolo. foto Vamos. Uma foto, gente. tem uma Tira uma foto. foto oficial aqui, gente, por favor. Junta todo mundo pra foto. Junta. Uma foto. Nani, uma você foto. viu o Diogo Almeida atrás de você? Cadê o Diogo Almeida atrás de mim? Deixa eu ver. Oi, Diogo Almeida. Eu já vi ele na minha frente. Deixa quieto. Meu amor. Uma amiga minha que há anos atrás foi produzida na sala ali, lá em Copacabana, tinha 6 pessoas me assistindo, ela estava lá. E até hoje, onde eu vou, ela vai atrás. Obrigada, viu, amiga? Sala Baden Power, né? Lembrei de você na hora que eu vi. Obrigada. Um beijo, grande gente. beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até o ano que vem.